A crise à liderança. Como São Paulo virou a chave? Em janeiro a gente falava de rebaixamento, isso há um mês. E hoje a gente está empatado na liderança com o Palmeiras. Como é que aconteceu toda essa reviravolta no nosso São Paulo? Então chega mais e bora descobrir o que está acontecendo e o que aconteceu no jogo do Coritiba. Salve, tricolores! Tudo certo com vocês? Bom, não estou com uniforme, né? Claramente, que não deu certo, né? Eu tava lavando, no caso. Mas, quem diria, né, gente? Quem diria mesmo que em 2 meses a gente viveria um ano inteiro numa montanha russa, né? Uma grande montanha russa. Tipo, de picos e rebaixamentos tão distantes, tão desproporcionais um ao outro. E, cara, a última vez que eu vim gravar aqui, ele tava falando de impeachment, denúncias atrás de denúncias, derrotas atrás de derrotas. E hoje a gente está a 8 jogos sem perder. É para iludir? É para criar soberba? Não. Não mesmo. Principalmente soberba, tá? Mas nem a pau. Só rapidinho contextualizando, que eu, né, sumi do nada. E ficou muito acumulada as coisas, né, da minha vida pessoal e acabei dando prioridade entre outras coisas, infelizmente. Tá? Curso, academia, trabalho, beleza? Ensaios também de carnaval. Então, por isso que eu sumi, mas eu estou de volta. E estou de volta num bom momento, graças a Deus. Porque já não aguentava mais eu vim gravar aqui com aquela cara de... com aquela decepção, com aquela vontade de chegar no Morumbi e se enganar todo mundo. Principalmente o nosso ex-pior presidente da história. Mas águas passadas, espero eu. Mas tem muito rato lá ainda. Então já com a volta do canal, fortalece aí, eu peço aí para vocês todos compartilharem esse vídeo aí no seu story, compartilhar o link, manda para todos os seus amigos que torcem para São Paulo, torcem para outros times, beleza? E vamos voltar e vamos crescer a partir de agora, a partir de hoje, beleza? Eu estou gravando aí um dia depois do jogo do Coritiba, e esse vídeo vai sair um dia depois que eu estou gravando. Se eu tô gravando aí quinta, o vídeo vai sair na sexta. Espero eu. Mas vai sair. Gente, e, cara, como eu falei, o São Paulo começou o ano totalmente desacreditado. Numa nhaca que, nossa senhora, a gente não via, tipo, a gente nunca viu acontecer isso no São Paulo. De todas as coisas que estavam acontecendo, denúncias, corrupção, impeachment, certo? E ainda bem que isso passou brevemente, tá? Não vou dizer, não, acabou agora São Paulo só vai crescer. Não, porque tem muita gente ali supostamente desonesta em São Paulo ainda, dentro aí de São Paulo, beleza? Tanto que até tentaram criar alguma coisa para derrubar já o nosso novo presidente, que é o vice do Casares, que é o alguma coisa assim. Não guardei certinho o nome dele, tá? E, cara, e toda essa virada, eu acho que, tipo, muitos podem dizer que começou a partir da vitória contra o Flamengo. Começou quando o Rafinha chegou no interno lá do clube, no departamento de futebol e balançou todo mundo. Mas eu acho que de fato começou a mudar de forma progressiva com a saída de Júlio Casares, tá? Foi um pequeno movimento, mas que gerou um grande impacto, né? Que é a famosa frase, espero que esteja falando certo, mas, né, tô parafraseando também, qualquer coisa,
é um pequeno passo para o ser humano, mas um grande passo para a humanidade. E aquele foi um pequeno passo para... Porra, minha dicção tá legal, hoje. Um pequeno passo para a gigantesca história do São Paulo. Mas foi um grande passo para o futuro do São Paulo Futebol Clube. E a partir daí começou tipo, a mudar. O resultado não veio logo em seguida. A gente viu. Perdemos da Portuguesa, tá? Com todo respeito, mas, né, fora perder da Portuguesa. O Corinthians empatou aí, quase foi desclassificado, então vai saber, né, que o futebol é maluco, e é por isso que a gente ama ele, né, que é a nossa paixão. O São Paulo é pior ainda, é um louco que precisa de intervenção do CAPS, senão deixa os torcedores malucos também, né? Mas, gente, eu acho que a partir daí o São Paulo começou a engrenar. E eu acho que o papel fundamental, também um outro passo fundamental, foi a vinda do Rafinha também, tá? O Rafinha tá atuando muito no bastidor de São Paulo. Ele não tá falando nada em público, não tá tipo, dizendo, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, A, B, C, não tá fazendo uma tier list pra ver o que pode ser melhor, o que pode ser pior. Não é nada disso. Eu mandei o microfone para longe da minha boca, parabéns. Mas o Rafinha tá fazendo isso quieto. Tá mexendo no bastidor do São Paulo. E uma coisa fundamental, tipo, o time, o clube e o futebol do clube. São duas coisas que são interdependentes. Ou seja, um precisa do outro, mas um pode funcionar sozinho também. E eu acho que a função do Rafinha foi isso, foi criar essa interdependência e jogar o futebol tipo, isolado. Gente, ó, vamos parar, deixa as chefias comerem embora aí, brigar entre si e vão focar no nosso futebol, certo? E eu acho que isso foi fundamental, entendeu? Não é correto separar o futebol do clube, o futebol de todos os departamentos. Obviamente não, mas como falei, são estruturas interdependentes. Funcionam entre si, funcionam sozinhas, mas cada uma depende de si. Cada uma depende entre si, entre elas, né? E aí, ponto fundamental aí, por exemplo, pode ser a vitória contra o Flamengo. Cara, tipo, no início do Campeonato Brasileiro, ninguém dá bola, ninguém. Pito não vai perder ponto aqui, ali e tal. Mas, cara, eu acho que um pouco. Eu apoio um pouco da frase que o Cris falou um tempo atrás, né? Estamos em busca dos 45 pontos primeiro. Eu acho que isso é um pé no chão bem firme, tá? Pra gente não sonhar, pra gente não pensar em título e nada, entendeu? Só que, tipo, logo depois o Rafinha já meio que contrabateu, tipo, não, pô, a gente vai pensar em não cair, pô? Não, o São Paulo não é time pra estar nessa altura, o São Paulo é grande, a gente tem que pensar em coisas maiores, certo? Então, essas duas frases ali, o Rafinha meio que falou isso, né? Basicamente isso, não usar as palavras corretamente, tipo, literalmente iguais a do Rafinha, né? Mas foi isso. E essas duas frases acho que impactaram o time, o elenco, o futebol, certo? O futebol do São Paulo. Por quê? Cara, a gente via há muitos anos o São Paulo cagando e peidando pro início da temporada do brasileiro. Gente, o ano passado a gente demorou 8, 10, 12 rodadas pra gente fazer a primeira vitória. Isso no comando daquele bagre, do nosso pior presidente da história do Futebol Clube. Da história do Futebol Clube, muito bom. Da história do São Paulo Futebol Clube. O pior presidente. Até um momento, espero que não tenha outro pior, porque se tiver outro pior, amigo,
Aí a gente morre, né? Aí ele vai pra casa do cacete, né? Então, cara, e esse ano, incrível, como esse bagre saiu, esse lindo, maravilhoso, né? Ah, vou me poupar pra não me ferrar. Mas, cara, tipo, quando ele saiu, a gente começou a dar bora pro início do campeonato. E, gente, no primeiro jogo, quando a gente enfrentou o Flamengo, no começo do ano, a gente terminou mal o campeonato brasileiro, a gente terminou o ano uma merda, começamos o ano uma merda. Então, o que que é, pô, nós torcedores assim, pô, não os mais lúdicos, né, os mais utópicos. Aí o que que nós tipo, pensamos? Puta merda, ele vai enfrentar o Flamengo logo na primeira rodada. Aí ele vai tomar um sacode. Meu Deus, tipo, se for de 3 eu comemoro, né? Pô, é um pensamento assim, bem pessimista, bem tipo, que não confia no time. É, mas, porra, convenhamos, era bem difícil, né? Acreditar no time que tava daquele jeito, né? Com a mentalidade que tava, tipo, tomar um gol ia pro água abaixo, né? E, cara, a gente conseguiu ganhar do Flamengo. Ah, tudo bem, o Flamengo não tá um dos melhores futebols, um dos melhores praticantes de futebol atualmente. Isso não tá, é bem claro, né? Tá perdendo vários, batendo vários ali e tal, tipo. E agora atualmente tá empatando com o Lanús, até onde vi do placar. E o Lanús ganhou o primeiro jogo. É que agora no Maracanã, então quem sabe o Flamengo, o Flamengo consiga reverter esse resultado. Mas até onde eu vi tá empatando. E, gente, a gente conseguiu, tipo, em casa, papapá, tipo, em casa, mas só que o torcedor já tava puto. E não foi quase ninguém no jogo. Ah, e aí depois vão dizer que a gente é modinha, amigo. A gente não é modinha. A gente já salvou esse time há muitas vezes. Há muitas vezes, muito bem. Há anos atrás também, várias e várias vezes. 2017, 2021, se eu não me engano também, que a gente flertou bastante com o rebaixamento, mas só que deu um momento, tipo, a paciência estourou. A paciência, a torcida estourou. Quer saber? Se você não joga, a gente não vai no estádio. Ponto final. Deem a resposta, deem o resultado, aí a gente volta a confiar em vocês. E, cara, foi isso, mas só que todo esse processo de paciência durou anos. Por anos. E tem time aí que 3 derrotas, 4 jogos, 5 jogos sem perder, já vira uma loucura. Ai, meu Deus, tem que demitir. Ai, meu Deus, esse tal de português aí não serve. Aí tá falando que não quis ser xenofóbico, tá? Pelo amor de Deus. Mas só quis dar uma indireta aí pro português que treina o nosso rival, tá? Ah, não, mas esse treinador aí português agora não serve mais. Só ganhou 2 Libertadores só pra vocês. Alguns brasileiros. Uma Copa do Brasil, se eu não me engano, mas não serve. Enfim, vai entender. Então, estourou. Cara, e quando a gente jogou, tipo, bem, pô, obviamente comparando a elenco, tá, gente? Pô, São Paulo e Flamengo, comparando a elenco, e a gente conseguiu jogar bem e anular bastante Flamengo, a gente conseguiu ganhar, cara, do Flamengo. Por 3 primeiros pontos, a primeira vitória no primeiro jogo. Já é algo histórico para registrar. E aí, cara, a partir desse jogo, o São Paulo começou a engrenar cada vez mais. E a partir desse jogo a gente não perdeu. Isso, cara, foi dia 24 de janeiro, eu acho que estreou o Brasileirão, ou dia 22. De lá pra cá, a gente não perdeu. A gente teve um empate apenas, que foi contra o Santos, na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro? Se eu não me engano, foi na Vila Belmiro mesmo. Mas só que, tipo, tipo, pela rivalidade, ok empatar com o Santos.
Podia ter ganho, ok, beleza. Como a gente ganhou o jogo antes, né? Que a gente enfrentou o Santos no Morumbi. Mas, tipo, ok, beleza, empatamos. Depois a gente ganhou. A gente ganhou do Grêmio, a gente ganhou do Red Bull Bragantino, certo? E, tipo, foram adversários, assim, que não podiam disputar o campeonato nosso. O Grêmio, por exemplo, tá? Uma Ponte Preta, a Primavera, né? Eu acho que não do time. Então, tipo, são times que são, tipo, se tivesse, por exemplo, na Série A, exceto o Grêmio tá na Série A, né? Mas que poderiam estar disputando o mesmo campeonato que a gente, que é o quê? Brigar para não cair. Coisa que agora a gente não pensa, né? E de lá para cá foi indo. E no cenário atual, gente, como eu falei, 8 jogos sem perder. No Brasileirão, 3 vitórias e um empate. Foi esse contra o Santos. E, cara, foi 7 vitórias. 7 vitórias. Até uma brincadeira com o torcedor do United, né? Se fosse São Paulo, já teria cortado o cabelo, que a gente conseguiu também 5 vitórias seguidas nessa sequência agora, nesses últimos jogos. E diante de tudo isso, a gente teve um bônus. A gente conseguiu se classificar para a semifinal do Paulista, tá? E, cara, e não foi só resultado que a gente tá comemorando. Não foi, pô, a gente ganhou. Não é só isso. Houve uma mudança de postura do time. Houve pressão, houve atitude. O time marca alto, o time tem intensidade, o time quer jogar bola. O time compete. O time compete. Coisas que ele não via em janeiro, por exemplo. Antes do jogo do Flamengo, por exemplo, né? Para deixar bem uma marcação aqui, uma divisória d'água. Não, uma divisória aqui, ó. E, cara, aí, dentro desse elenco, cara, eu quero citar algumas peças que estão sendo muito importantes, estão crescendo. Espero que ajude bastante. Primeiramente, desde o ano passado, Marcos Antônio. O cara é um motorzinho no meio de campo de São Paulo. E é claro que a gente percebe que ele é um jogador coletivo. Ou seja, se o time não ajuda minimamente, o Marcos Antônio não rende também. E aí, todo o time já não rende ainda mais. Tá? Mas se o time pelo menos rende minimamente, né? Um negocinho a mais, o Marcos Antônio brilha. Ele consegue achar espaço, consegue achar passes fundamentais, passes que podem cortar as linhas, furar a linha defensiva, tá? É um jogador que, tipo, é um volante, mas só que é um volante que gosta de jogar. Não é só defensivo. Tanto que a praia dele não é tão defensiva. A gente vê, ele consegue marcar, tipo, uma vez ou outra rouba a bola, mas não é o papel dele, correto? E aí a gente chega com mais um reforço que chegou do Mirassol. O Mirassol que fez uma puta campanha no ano passado, né? Terminou em quarto do Brasil. Quarto? Se eu não me engano, é quarto mesmo, tá? Às vezes falha a memória, tá, gente? Enfim. Mas terminou em quarto do Brasileirão passado, tipo, jogando muita bola, comendo a bola. E a gente trouxe o Danielzinho, tipo, que era no meio de campo, na fundamental do Mirassol. Não sei como ele conseguiu, mas ele trouxe, tipo, vem pra cá. O Daniel se ajeitou e ele e o Marcos Antônio estão fazendo uma baita dupla no meio de campo de São Paulo, tá? Não vou me iludir, não vou falar, porra, já era, o meio de campo nós já, ó, tá redondinho, não vou isso. Mas só que é um baita no começo. É uma baita uma organização que os dois criaram, tipo, em pouquíssimo tempo que estão jogando juntos, que estão treinando juntos. Entendeu? Tipo, se conectaram muito bem. Aí a gente chegou mais um, Cauri, que fez o gol aí da vitória contra o Curitiba, né? Ele estreou, ele fez gol de pênalti. Só uma observação, assustou um pouquinho os torcedores, né? Que ele bateu, o goleiro ainda conseguiu meio que defender, tocar na bola, mas só que eu acho que ele bateu meia altura, um pouquinho no meio do gol.
tá? Mas só que aí bateu firme e forte. Se não fosse essas duas últimas palavras, eu acho que teria perdido o pênalti, tá? Que aí bateu bem, tipo, no sentido de força. Voltou a colocar um pouquinho mais pro lado, mas tá bom, beleza? Fez o gol e a gente ganhou. E aí veio tá, o Cauri, tá? O Lucas tá voltando a jogar. Que continue, pelo amor de Deus, tá? O Carelli voltou a marcar gol. Caralho, que viragem, porra. O Luciano tá ali combativo, como sempre, né? Tá fazendo dele, ok? Faz um golzinho ali também, uma assistência ali, beleza? E o restante do time está ok. Não vou me gabar, não vou falar nada mais. O restante do time, laterais, zagueiros, Rafael, estão ok, tá? E, cara, é só uma coisinha assim, bem rápida. Eu acho que os caras menosprezam muito o Rafael, tá? Não é porque é do meu time, não. Porque, por exemplo, o Everton é um puta de goleiro também. Foi um dos melhores goleiros aí do Brasil por anos, jogando aí no Palmeiras. Eu é difícil alguém discordar. Não, mentira. Ele é mão de alface. Não, ele não consegue pegar no canto. Cara, pelo amor de Deus. O Everton já salvou muitas vezes o Palmeiras, né? E o Everton, hoje em dia, o Everton tá abaixo. Então, que ele já mudou de time e foi pro Grêmio, tá? Porque no Palmeiras ele já não cabia. E o Rafael, eu acho que o pessoal menospreza muito ele. Ele pode ser muito assim, tipo, de fato, atualmente mesmo, o terceiro goleiro da Copa. Tipo, tranquilo, então ficaria, entendeu? Se os dois, os outros goleiros ir pro saco, a gente confia em você, entendeu? Como terceiro ali, sossegadinho, papá, fica no banco de reserva, assistindo a Copa do Mundo de camarote, né? Mas, cara, Rafael salvo São Paulo muitas vezes. Tem vezes que ele falha, porra, óbvio, lógico, qualquer goleiro, qualquer ser humano falha. Mas só que das vezes que ele falha e das vezes que ele salva o São Paulo, não tem comparação. Cada defesa que ele faz, tipo, no jogo, no outro jogo, tipo, sem ser desse Curitiba, no outro, contra o Red Bull mesmo, Red Bull Bragantino. Logo, uma jogada antes que ele tomou o gol, quase foi parecido, ele pegou uma cabeçada no ângulo. É que é diferente dessas duas jogadas que no gol, a bola, o zagueiro cabeceou certinho, né? Cabeceou para baixo, a bola ficou e foi no ângulo. Aí ficou bem mais difícil pro Rafael defender. Mas no outro lance, a bola foi rente ali, tipo, no ângulo. O cara foi lá e defendeu. E não é qualquer goleiro assim que defende uma cabeçada ali no ângulo. Pô, tem que ter posicionamento, tem que ter postura, tem que ter um salto ali, tipo, altura, né, em cima. Então, acho que a gente tem que dar méritos pro Rafael, tá? Embora eu tenha falado que o restante do elenco tava ok, o Rafael é um ok plus, beleza? E, gente, é muito da hora ver o São Paulo jogar bem, né? Óbvio, nosso time é muito da hora, tipo, sentir tipo, esse tesão de novo pelo São Paulo. E, tipo, o mais da hora ainda é você clicar nesse like agora e comentar o que você tá achando dessa postura do São Paulo, dessa virada de chave. Sabor, tá, parei. Dessa virada de chave do São Paulo. De tomar 3-1, 3-0 da Portuguesa, 2-1 da Portuguesa e meter 5 vitórias seguidas agora. Então, tipo, e agora a gente vai ter um confronto aí decisivo, né? Contra o Palmeiras, o nosso rival, acredito talvez seja o nosso maior rival hoje em dia, porque assim, eu classifico muito assim, o Santos, tipo, mais lá embaixo, né? O quarto lugar aí dos 4 grandes, porque tem muito a crescer aí no Santos, tipo, de evolução, futebol, enfim, tem muito. Quarto lugar. O Corinthians
em terceiro, mas só que é o Corinthians e o São Paulo brigando muito. E aí, tipo, eles viram e mexem, troca de lugar durante o decorrer da temporada inteira. Tipo, vão trocando, o Corinthians agora é o segundo, o São Paulo é o terceiro, o São Paulo agora é o segundo e tal. Tipo, o ano passado, final do ano passado, até agora o começo do ano, ele poderia colocar o Corinthians como segundo lugar, tipo, encostado com o São Paulo. São Paulo agora deu uma engrenada. Então, talvez o São Paulo tenha virado. Mas ali, tipo, na minha visão, o time que chegou mais perto ali de confrontar o Palmeiras nesses últimos anos, acredito eu, que tenha sido o São Paulo. Tá? Tipo, vocês comentem também, discordem, tá? Na minha opinião, por favor, né? O comentário aqui embaixo está aberto para vocês, seja aqui no YouTube, no TikTok, no Instagram, fiquem à vontade, que o canal é seu também, vocês devem e são permitidos participarem, beleza? E aproveitando, se inscreva aqui no canal, me siga também em todas as redes sociais, tá? E aí a gente vai ter esse confronto, e aí, cara, é um pedido que eu tenho, tipo, é enorme, tipo, o maior pedido até então desse ano no futebol, tá? Obviamente. E o vencedor desse confronto, seja o Palmeiras ou seja o São Paulo, seja o vencedor dentro de campo. É só isso. Eu não quero que a arbitragem roube para a gente e não quero que a arbitragem roube para o Palmeiras. Então que a arbitragem saia ilesa e invisível. Se for para fazer algo impactante, que faça de forma correta. E, de novo, que o vencedor saia dentro de campo com honestidade, tipo, o que competir mais, o que guerrear mais pela bola, o que dividir mais, o que tiver mais tesão para jogar. Tá? E, obviamente, que me fizer mais gols, né? Jura. Enfim, é só isso que eu peço, entendeu? Tipo, obviamente eu peço que o São Paulo se classifique também, tá? Mas, tipo, sendo sincero aí, jogando, tipo, uma imparcialidade. Que vença o melhor dentro de campo. E com essa frase eu nos deixo aí, beleza? É domingo, 8h30, na Arena Barueri, se não me engano. Gramado sintético, dúvidas para Carelli, para Lucas, né? Que se machucaram, os dois se machucaram no campo sintético. O Lucas foi justamente contra o Palmeiras, e o Carelli foi contra o Botafogo. Tá? Então é tipo, muito provável que os dois não joguem ou joguem ali tipo, no segundo tempo, beleza? Se precisar, tipo, né? O São Paulo tá perdendo, né? Enfim, se precisar, o Crespo não tem dúvidas que vai colocar, beleza? E é isso, novamente, obrigado por estar aqui até o momento, tá? Se inscreva no canal, muita gente que assiste o vídeo não é inscrito, então, por favor, deixe esse apoio, é nóis, e o São Paulo em primeiro lugar, valeu!